É isso aí, galera. Mais uma vez vamos ser tóxicos com os pilares de Star Trek. Star Trek, a nova geração, primeira temporada. Podia ser melhor? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podia Ser Melhor. Estamos aqui com a presença de Tiago Maldonado, do Diário do Capitão, lá no YouTube, procura lá. Temos aqui o Capitão Fernando Afonso e eu que vos falo, Luiz Navarro, para falar da nova geração. Uma das séries que é, como disse o Fernando, um pilar de Jornada nas Estrelas, e nós vamos discutir. Será que podia ser melhor a primeira temporada? Sim, mas como sempre vamos começar com o que funciona. Tiago, você é fã da primeira temporada da geração? Você gosta? Você é aí quase hiker do meu lado? Qual é que é? A primeira temporada da nova geração é uma temporada que eu gosto. Hoje a gente vai falar dos problemas, porque nós somos críticos, né? Mas somos chatos, mas eu curto a primeira temporada. Eu gosto do episódio do Holodeck, entendeu? Eu gosto da primeira temporada. E vendo as temporadas, outros seriados, entendeu? Que pelo menos não engatam, cara, a primeira temporada tem os problemas, mas eles consertam, né? E o mal da primeira temporada é a sétima temporada da nova geração, que o nível muda totalmente. Sim, mas vamos com calma, alguma coisa especial que você quer falar da primeira temporada? Porque ó, eu vou só colocar pra mim. Pra mim, o que funciona na primeira temporada são os personagens. Eu acho que é uma ótima estrutura, uma ótima base para os personagens. Mas eu não gosto das histórias. E você? O que funcionou, a nave funciona pra mim. A nave, a interpretação. Acho que a nave que eles colocaram pra gente, o que ela faz, é uma coisa que ninguém nunca tinha visto na história da humanidade. A tela do LCD foi criada ali. Então, assim, eu acho que, assim, de tecnologicamente, porque Star Trek é isso, pra mim a nave funciona muito bem. E você, Luiz? Você que assistiu basicamente ao vivo, né, diferentemente da gente? Eu assisti meio, eu assisti pelas fitas, mas era na época, mas eu era muito criança. E você, Luiz, como é? O que funciona na primeira temporada? Olha, eu vou ser honesto, lembrando o lançamento, eu estava bem empolgado mesmo, né? Foi em 1987, 87. Eu estava bem empolgado, eu curti a ideia, eu sempre gostei de Jornada nas Estrelas, então era mais uma oportunidade de ver uma nova tripulação. Como você falou, a primeira temporada, o primeiro episódio, que é o episódio duplo, foi uma das melhores coisas feitas na primeira temporada, tá? É um bom episódio, até hoje funciona, é uma boa apresentação de tripulação. Você tem a nossa Galaxy Class, como você falou, a Enterprise, é um personagem sim, tá? Um super personagem, super valorizada, dando uma descolada da nossa NCC 1701, mas de uma maneira assim classuda. Você fala, nossa, que nave legal, né? Ela é quase o dobro do tamanho, é uma nave gigantesca, uma nave maravilhosa, a tecnologia realmente já estava superior, dava para você aceitar que estava 100 anos no futuro mesmo, tá? Aí você tem um capitão, que é um capitão muito diferente. Diferente, porque não é um Kirk, né? Ele é um cara mais comedido, ele é um cara mais cerebral, ele é um cara totalmente outra coisa de um Capitão Kirk. Então, também funciona pelo contraste, né? Você não estava vendo uma repetição de um Capitão Kirk. Uma coisa talvez meio próxima do Kirk seria o Riker, mas mesmo assim o Riker tinha suas características. Aí você vê uma betazoide, né, uma telepata na ponto de comando. Isso não existia, né, tecnicamente, tirando Where No Man Has Gone Before, né, o episódio da Gary Mitchell, mas uma característica bem legal. Aí você vê também o Android já sendo apresentado pelo McCoy logo no primeiro episódio como sendo a substituição do Spock, né? O McCoy deixa muito claro, olha, esse daí é o nosso Spock, entre aspas, né? E aí vai, a tripulação é muito boa. Você tem o Geordi LaForge, você tem a médica também é boa. Quer dizer, eu acho que engrenou bem desde o primeiro episódio. E aí é o que você falou, os outros 20 e poucos episódios são para mostrar as pessoas. Também não curto a ideia de ter sido muito episódio requintado da série clássica, tá? Você vai ver que foi meio reescrito alguns.
mas funciona bem, pô. Se a gente for pensar desse jeito, o Kill é o Trelane requentado, né? De verdade, Sem não tem dúvida. como fugir. Mas uma coisa que eu gosto, né? A gente falou bastante dos personagens, falou bastante da tecnologia. Eu acho que essa temporada dá uma introdução a personagens que vão ser muito importantes. É nessa temporada que a gente tem o Lore, é nessa temporada que a gente tem a mãe da Diana aparecendo pela primeira vez. O Kill, que eu acabei de citar, também vai ter a sua introdução nessa temporada. Então o O'Brien, Sim. o Miles O'Brien aparece de fundo, né, em 2 episódios nessa temporada. Então, a gente tem a semente de episódios, de personagens que vão crescer muito, não só na nova geração, mas em Star Trek. Então, eu já discordo. Eu acho que o problema da nova geração é esse... Caraca, logo na primeira temporada já apresentou o irmão do Data. E a gente nem sabia quem era o Data. Você não quer dizer? O Data, porque até então o androide mais fantástico, a era a série clássica, que era o alienígena que fez. Aí de repente apareceu um androide fantástico, não, já tem o irmão dele desmontado. Mas peraí, isso não era fantástico, era único? Então assim, aí já tem a mãe da Diana Troy, a Loxana, que, cara, é um personagem mó loucão, e tipo, mas a gente nem entendeu a filha, você vê com aquele personagem e aqueles uniformes ridículos. Então eu achei assim, eu achei que foi informação demais para uma primeira temporada. Eu nem conheci o Data, já tô falando que ele já tem um irmão malvado, você entendeu? Tipo assim, eu achei que foi coisa demais na primeira temporada. O viajante, a mim aparece o viajante, a nave sai da galáxia e o moleque prodígio vai salvar a galáxia. Não, calma. É só uma criança, entendeu? Eu achei que foi tudo muita informação. Antes da gente chegar no que realmente não funciona na temporada, eu acho que a gente tem que falar de 2 grandes coisas que todo mundo discute da primeira temporada. Primeira coisa, Wesley Crusher. Wesley Crusher é tão insuportável assim, ou foi só na primeira temporada que ele era tão insuportável e levou? Não sei. Então, eu acho que era insuportável na primeira temporada porque eles empurraram aquela dilema que eles não sabiam escrever do pai que morreu por culpa do Picard, e o Picard, aquilo ficou estranho. Isso que eu ia falar, se tivesse jogado esse embate para as outras temporadas, talvez a gente teria entendido melhor, não ele ter mandado aquela boca na primeira temporada. Não, logo no primeiro episódio, eu acho. Você entendeu? No primeiro episódio já fala. Então assim, eu acho que aí pegou pesado. Mas um ponto a favor que eu tenho da nova geração são 100 anos, série clássica. Então a gente não tem que reclamar. É 100 anos depois. Eu acho que a ideia de ter trazido de novo e 100 anos depois ajudou muito a nova geração a poder se desgrudar do que foi feito na série clássica e fazer coisas novas. Entendeu? Ela estava livre. Exato. Olha, eu vou ser honesto, você pode achar chato, mas eu não achava o menino Wesley tão Então ruim, você gostava do cara. Wesley? Não é que eu gostava, não chegava a gostar, mas ao mesmo tempo eu não achava insuportável. Eu falava, pô, tá dando espaço para crianças, para adolescentes, 16, 17, 18, 19, olhar a série e falar, pô, eu podia ser aquele cara, entendeu? Identificar, trazer um público mais jovem, porque o Jornada sempre pecou por causa disso, né? Sempre foi uns caras mais acima de 30 e é só feita para cara mais velho, né? Agora, eu achei que o menino, ele até saiu da série, eu senti falta até, mas eu sei que muita gente odiava, mas eu acho que o Wesley não peca muito, não. Dá para assistir. Meu problema com o Wesley Crusher não é nem a interpretação do Will Wheaton e nem a síntese do personagem. Porque o personagem é o quê? É o filho postiço do Picard, né? Com a mãe que tá na coitada, né? Quem quer explorar a galáxia com a mãe, né? Coitado. Mas eu acho que a síntese é um passado do Picard, o filho do melhor amigo, que ele estava apaixonado pela esposa. Tem uma tensão. Então, é muita informação para uma primeira temporada para ser explorado, entendeu? E por isso a gente acaba, pô, esse moleque só tá atrapalhando esse rolê, entendeu? Mas o meu problema real com o Wesley é que eles não sabiam escrever. Porque tem vários momentos, por exemplo, no episódio do Lore. O episódio do Lore do Data era obviamente para ser o episódio do Lore do Data, mas ele é sequestrado pelo Wesley. É óbvio, para qualquer um que está assistindo o episódio, você uma hora que está assistindo o episódio, você começa a ficar bravo. Pra quê, né? Porque o Wesley está apontando o óbvio e os adultos não vê. Aí tem uma hora que ele levanta e fala, eu sei que isso é meu fim, mas se as coisas que eu estou falando fossem disso para um adulto, vocês estariam prestando atenção. Ele tem razão, mas não é para um adulto, é para qualquer pessoa que tem 2 neurônios. O Lore se passando pelo Data erra, chama o Picard, questiona a ordem, algo que o Data nunca faria. Mas porque o Wesley fala, não, é demais, gente, é demais. Os adultos perto do Wesley parecem retardados. Eles não souberam escrever. E agora a gente tem outro problema, a morte da Tasha Yar.
Ah, da primeira temporada. Nossa, aquela morte é ridícula. A morte é uma das O mortes mais episódio idiotas. horrível, O episódio é idiota, a morte é ridícula. Aquele episódio realmente é um daqueles que podia não ter sido escrito, sabe? Não grava isso. Transfere ela, né? Sei lá. Faz qualquer coisa. Isso não dá nem pra comentar, porque depois ela pede pra voltar, fica voltando. Fica voltando, vai voltar agora de vai novo, voltar de né? novo, Vai voltar outra de coisa novo. chata. Dá aquela impressão que o Roddenberry se encheu o saco dela encheu o saco dele e falou, vou matar ela de uma maneira ridícula e tirar da série. Você sabe que o Roddenberry não era a flor que se cheire também, né? Mas O Roddenberry é o dizem criador. que foi o Berman, viu? É, também. Tem uma história por trás dos bastidores que quando que terminou o episódio, ele pegou, arrancou como se fosse tipo o policial, sabe, tirando o negócio, tirou e falou, você não precisa mais disso, né? E o pior é que ela sai da série pra escalar um filminho bem ruim de terror, que eu nem lembro o nome. Sabe aquela coisa que a pessoa enche a cabeça e fala, nossa, eu vou ficar maior do que a série, eu sou maior que a série. E aí essa ideia, eu sou maior que a série, cara, é a coisa mais burra que tem. Você tá numa equipe dando certo, não sai, pô. Não adianta, não sai. É igual sair dos Beatles, é igual sair de qualquer equipe. O negócio vai falir, porra, não dá certo. Agora, essa temporada é interessante também, né? Antes da gente chegar no Podia Ser Melhor, que a gente tem um hiker que é bem diferente. É um hiker muito mais Kirk, muito mais pronto para assumir o comando, um hiker sem barba, né? Sim. Que você vê que a partir principalmente da quarta temporada, eles apagam o hiker. O hiker era muito mais pronto para assumir o comando nessa temporada, né? Será que foi certo eles terem apagado o Riker desse jeito? Não, veja, eu acho certo existir o Riker e colocar a forma que ele colocava. O capitão não é para sair da nave, não é para o capitão fazer parte de eles não souberam escrever e lidar com isso, porque claramente era para o Picard não ter voltado quando ele foi nos Borgs. Claramente não era para ele ter voltado. Ali era por realmente funcionava. Gente, é uma nave. A gente já falei várias vezes. O porta-aviões tem vários capitães lá dentro. Ali mesmo você tinha dois ali. O Picard era para resolver as coisas dentro da nave, política, tudo. E o Riker vai correr atrás, vai dar um tiro, porque eu não vou sair daqui. E funcionava. Só que chegou num ponto, não é que ele ficou apagado. O Patrick tá fazendo um puta sucesso, não vou tirar esse cara do meu seriado. Então tirava o Riker, eu falei isso pra ele. Tirava o Riker, o Riker ganhava uma nave. Tira alguém, né? Tinha que ter tirado alguém. E bota ele aparecendo regularmente menos, exato. Mas não todos. Porque vamos lá, é um problema gostoso de ter, né? Você tem um Picard que brilhava, e você tem um Riker que tava brilhando. Aí o cara resolve apagar o Riker. Eles apagaram o Riker. Tá errado. Entendeu? Tá errado. Faz os dois brilharem. Eu não sei como é que faz os dois brilharem, mas faz. Dava outra série pra ele, porque pra mim Voyager, o início de Voyager parece um piloto do... Era uma coisa pra ser uma outra Riker, não, era do Riker. Riker. Eu falei, tem vários roteiros que eu sei cada personagem da nova geração. Então assim, eu acho que pecou nessa parte, de não ter deixado os dois. Porque o Riker, você tá na sexta temporada, ele só senta e fala... Engage não, ele só senta e fala, segue o curso e não faz mais nada. Ele realmente apagam ele, mas eu acho que aí é porque o ator, eu não tenho nada com o Jonathan Frakes. Eu acho que ele como Hiker é fantástico. Sim, mas só. Vocês não querem comparar ele atuando com o Patrick, né? Não dá. Exato. Não dá. O Patrick segura o episódio sozinho. É difícil você ter um Hiker se destacando quando você tem o Patrick sentar na cadeira alta, né? Agora, outra coisa também que é muito interessante nessa temporada é que antes da Tasha morrer, o Worf só tá lá, né? Sim, é só um clima aleatório ali no fundo. Não, eu achei que ficou ótimo. A Tasha ir embora, honestamente, não fez falta. Vamos ser honestos, não fez falta. Eu gostava da Tasha. E o Worf assumir o papel de oficial de segurança perfeito, cara. É que o Worf é um puta personagem bacana, você entendeu? Que eles souberam escrever. E aí, a hora que deram o cargo. E cresceu. E a hora que deu o cargo certo pro Klingon, aí a coisa casou. Aí a Tasha não fez falta, você entendeu? Mas aí talvez teria sido a coisa de você tirar o Riker da série, colocar a Tasha como primeiro oficial, porque o Data não é oficial, é oficial de ciências, desculpa. Talvez ali você deixar o Worf seu chefe de segurança, não sei. Sim. Porque é uma série com muito personagem. Você tem 9 personagens principais na primeira temporada. É difícil dar espaço para todo mundo. A questão também a gente vai ter que... A Doutora Crusher também meio perdida, né? Porque eles ficaram meio que sem função de enfermaria, assim, entendeu? Porque todo mundo virou médico com o tricorder, entendeu? Então ficou a função de enfermaria, faltou roteiro para enfermaria. Essa que foi a questão. Roteiro de que o McCoy, lembra que o McCoy tinha que resolver a vacina a vacina da semana, uma coisa assim, uma solução? Eles ficaram sem esse tipo de roteiro. Né? E aí o Data uma vez resolvia tudo, porque o super, né, pela cabeça dele toda. É que a tecnologia estava tão alta que os caras falaram, puta, o que a gente faz aqui? Faltou um pouco desse trecho, mas que na Voyager consertaram, porque aí o doutor tem uma função. E se vocês lembrarem, tem vários episódios da primeira temporada que ou a Troy aparece muito pouco ou nem aparece,
porque deram uma personagem com superpoderes. Eu sei o que você tá sentindo, eu sei se você vai me atacar, eu não sei como eles jogam poker com uma pessoa que sabe o que você tá sentindo. Não, é um absurdo. E outra, ela brilhou tanto no primeiro episódio duplo, depois eles foram apagando o personagem. Teve os personagens que realmente foram morrendo. Como é que é? O que tá acontecendo? Contentamento, sentimento. Não, aí, tipo, a nave tá prestes a atirar e ele olha pra Diana. Diana, o que está acontecendo? Eles vão nos atacar. Pegaram? Eu não tinha percebido, eu não tinha percebido. Capitão óbvio é foda. Eu não tinha percebido. Mas isso que eu falo. É aquilo que eu falei. Eles apresentaram muita coisa nova na primeira temporada e ficou perdido. Depois a gente reclama. Eu gosto mesmo, mas ficou muita coisa. Você viu como acrescentar cada personagem novo? Você fala, mas não tem sentido agora. Com o tempo e acrescentando, funciona. A gente nem tinha o engenheiro-chefe da nave. Cada semana era um, você entendeu? Eu ia comentar. Esse é uma outra coisa, o desfile dos engenheiros-chefes. Enquanto isso, o George, que se provou ser um grande engenheiro-chefe, estava pilotando a nave, falando, sim, capitão, e pim-pau. O que eu acho até interessante você colocar a pessoa com deficiência visual de piloto. Eu achei interessante, tipo, subvertendo as expectativas em 87, né? Mas, mesmo assim, o personagem tinha muito mais, né, do que pim-pau-pim, né? Mas depois foi encaixando, vamos ser honestos. Foi encaixando. Se tirassem, a Diana Troy, não faria diferença. Tiraram o menino Wesley, também não fez diferença. Daria para tirar a Tashiak, tiraram, também não fez diferença. Percebe que tem a coisa a mais, né? Mas aí você tá começando a tirar muito personagem, Luiz. Mas você vai ficar sem. Não, mas sem eles tirar colocaram nada. muita coisa, eles colocaram muita coisa na primeira temporada que ficou perdido. Como eu falo, o problema é que a gente está acostumado com a 7ª temporada da nova geração, que aí todo mundo tem uma função, você entendeu? Sim, bem e aí, definida. bem definida. Então quando a gente compara a nova geração com o final, ela fica horrível mesmo, você entendeu? É isso que eu falo, o maior problema da nova geração é que tem muita coisa, e ela vai melhorando muito ao longo do tempo. Olha, eu reassisti a primeira temporada com a Bianca, é difícil reassistir. Mas eu acho que os episódios também estão mal colocados, por exemplo. Sim. Assim que termina Longínqua, o próximo episódio é o Tempo da Nudez, né, da série Que clássica. é o requintado da série clássica. Mas o negócio é que nós estamos tirando sarro. Porque aquele é um episódio de comédia pra tirar sarro dos Ninguém personagens. você não conhece. Exato. Eu não consigo rir. Exato. Hoje eu revejo esse episódio e me divirto pra caramba. Mas quando eu nem acostumei que o capitão tá careca e eu já tô tirando sarro dele entrando na enfermaria pulando. Exato, é isso que eu falei, é muita informação na primeira temporada. Porque, por exemplo, o episódio que eu gosto, que é o episódio eu gosto de vários episódios aqui, mas aquele entra no holodeck aqui junto com a doutora. Último Deus. Cara, aquele que ele fica lá brincando de Sherlock Holmes. Cara, aquele episódio é pra você apresentar e dar um background a 2 personagens. Então aquilo funciona, só que aí você tem outros personagens, tem tipo de nudez, você não entende nada que está acontecendo, você não sabe quem que é, então, e não tem graça. Não tem graça. Você fala, E outra coisa, você repara na Enterprise que tá, porque eu não assisti, era Enterprise A, eu falei, não é essa Enterprise que aconteceu, tá errado, é a Enterprise original, então realmente é um episódio que acaba incomodando. Outro episódio que eu gosto muito... Não, mas gente, só para explicar, quando eles olham na tela da Enterprise que aconteceu, tá o desenho da configuração da Enterprise dos filmes. Tá errado. Aí você fala, não, Fernando, eu assisti ontem na Netflix a Enterprise original. Porque eles consertaram na remasterização. Eles arrumaram na remasterização. Vai, a última. Não, só uma coisa, às vezes alguma comédia, aquele de solidão, que tinha dois embaixadores, um réptil e uma coisa. Aqueles ficavam tentando se comer, eles né? tentando se matar e comer dentro do corredor, então assim, isso eu acho assim, tem umas coisas que foi engraçado. Aí o cara fala, meu Deus, vai direto pra cozinha. Agora eu não sei se é o réptil ou outro que tá, acho que cozinhou e coisa. Cozinharam ele. Cozinharam ele. Tem coisa que funciona. Tem um outro momento da série que eu me lembro, é naquele episódio do pessoal que é viciado em drogas, né? Sabe? Que o pessoal tá viciado e tal. E é interessante que aquele episódio, um dos atores é o filho do Kirk e o outro autor é o segundo em comando do Khan, né? Eles adoram a Ilha de Khan esse episódio. Mas assim, tem uma hora, do nada, que o Wesley para assim e fala pro Worf, mas eu não entendo por que eles são viciados. Aí, para o episódio, a Tasha chega... Wesley, às vezes você está no desespero e tal, mas isso não vai acontecer com você, porque você é um garoto maravilhoso. Meu, o que aconteceu aqui? Virou um momento papai sabe tudo no meio da série. O que foi aquilo? Muito ruim.
Como gente correndo de cueca pra lá e pra cá no paraíso. Que coisa horrorosa. Aí o episódio da galera correndo no paraíso de Nossa senhora, cueca. aquilo é muito ruim. Aliás, que porcaria de paraíso. Tá todo mundo pelado, legal, já entendi. Mas não tem TV, não tem espaço, só tem gente pelada no mato. E correndo. Eu ia ficar coçando o paraíso inteiro. É só não ter pernilongo lá, né? Aquele é horrível, aquele é horrível. Mas se você vê o episódio, você tem uma... Desculpa falar, mas tem uma conexão... Hoje, quando eu tive uma conexão sexual tão forte, que pra mim, o que dá, eles só fazem isso o dia inteiro. O paraíso é esse. Eu falei, caraca, quando você assiste depois de velho, você fala, você tá... E aquele episódio vergonhoso da Tasha Yar lutando com a moça, lembra, com aquela coisa na mão pra lá Nossa e pra cá. senhora, Vergonhoso. Muito ruim. Esse episódio é ruim mesmo. Esse episódio eu recomendo vocês não assistirem, não precisa. Não, tem vários episódios Não pra precisa. assistir. Mas vamos lá, gente. Assiste o encontro de Farpoint. Tá, beleza. Ó, mas muita gente assiste o primeiro e vai pra segunda temporada. Mas vamos lá, podia ser melhor. Vamos começar com vocês. Luiz, como você faria pra mudar essa temporada? O que faria melhor? É o que você falou, eu ia limitar, né, cada episódio em 2 ou 3 personagens no máximo, tá? E não ficar aparecendo tanta gente, não ficar jogando tanta informação, deixar o negócio um pouco mais contido. Funcionaria bem. Eu não requentaria episódio da série clássica, Na cara. primeira temporada Não jamais. repetiria isso, tá? É muito ruim. Lembro da época quando acontecia, eu falei, puta, que falta de criatividade, uma coisa ridícula. Entendeu? Eu na época, pô, e é o Roddenberry que tá lá, né? Roddenberry, essa temporada é do Dini. Estamos falando do Dini. Porra, Estamos fazendo o Dini se virar no espaço, tá? Porque ele não tá no tubo. Exato, você tem lá, você tem uma TC Fontana junto com ele, pra que eles vão fazer uns episódiozinhos daquele repetindo, entendeu? Eu até entendo que talvez eles tenham pensado, não, vamos pegar uma conexão com o pessoal do passado, vai ver que é parecido e tal, mas desnecessário. Quer pegar conexão com gente do passado? Pega o Camel. Lembra? Eles estão super jovens ainda. Você tinha toda a série clássica jovem. A gente sempre falou isso, né, Fernando? O que o Luiz está falando, gente, é que você tinha os atores da série clássica com 50 anos de idade, extremamente jovens, e você tem na temporada inteira um cameo do McCoy extremamente rápido. Sim, podia ter explorado muito. Eu traria o Kirk para uma história. Eu traria amigão, você quer o Kirk. Mas por isso que não fizeram. Mas veja bem, pra época era a série mais cara. Eles gastavam cerca de 1 milhão e pouco, 1 milhão e 700 por episódio, que pra época era absurdamente caro. Daria pra trazer um chato. Foi o que a gente falou, não precisava do Shatner. Você tinha toda uma tripulação da Enterprise que você podia ter resgatado de novo, você entendeu? Você podia trazer o Scott como trouxeram no futuro. Mas só lá na sexta temporada, quando ele já estava mais pra lá que pra cá. Exato, não trouxeram um Chekhov, não trouxeram um Sul. Mas, por exemplo, a gente comentou, o Chekhov seria uma ótima para ser um almirante velhaço, você entendeu? Legal, podia ter os caras fixos lá. Né? Exato. Vai conversar com o almirante, não é aqueles almirantes aleatórios, é o Chekhov e o Sula. Aquele episódio que eles visitam os almirantes de comando e estão infectados por isso. Como eles não colocaram ou o Chekhov ou o Sulo naquele conselho da galera que manda na frota? Tem que ter posto os caras. Complicado. Tem que ter posto os caras. Pra mim funcionaria muito melhor isso. Isso aí eles comeram uma bola, tudo bem, foi o Gene Roddenberry, talvez ele tivesse o saco cheio da série clássica, quisesse desvincular uma coisa da outra, mas, cara, eles tinham contato com todo mundo, e você sabe que tinha mesmo, né? Ainda mais que tinha o Richard Arnold lá com os filmes estavam rolando. Estava todo mundo rolando nos filmes, eles tinham como fazer um monte de coisa. Na segunda temporada eles chegaram a filmar, em um set tá filmando o filme 5 e no outro tá filmando a nova geração ao mesmo tempo, era muito fácil. Sim. Pô, te dou uma grana a mais, eles iam aceitar, vem fazer uma filmagem. Então, o Gente, ator adora isso. Eu amo eles e todos eles têm uma carreira maravilhosa, mas eles não são estrelas de cinema para recusar uma participação. Mas, Luiz, vamos lá, Thiago, como você consertaria? Como podia ser melhor? Cara, várias coisas. Eu consertaria um pouco as funções dentro da nave, porque a gente que gosta de Star Trek virar chato, o Data é oficial de ciências, ele não tinha que estar na frente, ele tinha que estar lá atrás com o uniforme azul para começar. Ele estava nas operações. Operações. E mataram o navegador, né? Não existe mais navegador, beleza. Aí o piloto é uma criança, cara. Você quer dizer que uma nave desse tamanho, com 2.000 pessoas dentro, você vai botar uma criança que nem sabe pilotar? Tudo tem limites. Nessa época o George ainda era o piloto, mas volta e meia o Wesley, que nem ainda estava de uniforme, pilotava nada. E o que me incomoda é que assim, nossa, é tão fácil que uma criança pode dirigir, aí no momento de soco, de mais pra frente, que vai precisar tirar a nave de uma coisa, é o Picard que senta na cabine. Então não é fácil pilotar a carro. Ali era sério. Então não é fácil pilotar essa coisa. Vamos lá. Aí você tem uma pessoa, oficial sênior, que não usa uniforme. Sim, isso me irrita. Ela é de pijaminha pra cima e pra baixo, brother. Aquilo me enche o saco muito. E ela não tinha que estar ali. Ela tinha que estar numa outra salinha. Sim, ela tem que ter a sala dela. Ali tinha que estar o primeiro oficial,
se você quer fazer um negócio, o primeiro Tipo a oficial, Voyager, que é o primeiro céu, é o capitão. Não Você tem a não tinha terceira que ter uma cadeira. pessoa que tá todo mundo bem. Não tinha que ter. O artilheiro atrás eu acho que funciona, o problema é que só que o artilheiro ou é o chefe de segurança. É uma coisa ou é outra. Então o Worf podia ser o chefe de segurança E a Tasha... e a Tasha a artilheira, porque você tem oficial essas duas tático. funções. Você não tem uma pessoa que faz várias funções, porque ela vai deixar a nave tá alerta vermelha e intrusou. Aí o cara que atira tem que sair correndo. Tipo o Deep, que o Odo era o chefe de segurança, mas você tinha o Worf lá dando tiro, né? Exato, assim, então, mas em Voyager Deep tá muito mais bacaninha isso, você entendeu? Então assim, eu concentraria algumas coisas de funcionamento dentro da nave, porque pra história de Jornada nas Estrelas, pra quem a gente gosta, é uma coisa minha, tá? E aliviaria a história, as histórias que aconteceram na primeira temporada, joga lá pra segunda, terceira, deixa apresentar primeiro os personagens, entendeu? Olha, eu pessoalmente concordo com várias coisas que vocês falaram. Cameos, total. E não só do Chekhov do Sul, existe um monte de pequenos personagens que a gente conhece na série clássica Tem razão. que poderiam aparecer. O Sr. Leslie, o Sr. Gaetano. Cadê esses atores? Eles não podiam estar tão velhos. E não precisava ser grande, pode ser coisa boba. Pode ser coisa boba. Cadê? A Marjorie ter aparecido como a mãe da Loxana, beleza, mas e a Grace Lee? Por que a Janice Rand não pode aparecer? Porque esses atores eventualmente vão aparecer lá na milionésima temporada de Voyager, 10 anos pra frente, quando Aí eles já estão estavam muito velhos. Né? É complicado. E outra coisa, realmente, mexer o lugar dos episódios. The Naked Now tinha que estar lá pro final da temporada, outra temporada. Eles tinham que ter dado um alicerce melhor para algumas coisas. Eu acho a temporada é boa para dar pilar. A temporada é muito boa para dar pilar. Mas eles podiam ter colocado melhores alguns alicerces, alguns flashbackzinhos, por exemplo. Quando você fala do pai do Wesley, custava a gente mostrar isso em algum momento? Fazer um episódio com o pai do Wesley, não custa nada, primeira temporada. Então, mas é isso que eu ia falar. Caramba, quer dizer então que você está apresentando a Galaxy, você está apresentando o capitão, de repente de Stargazer voltou o capitão. Cara, peraí, eu não estou entendendo nada. Esse é um episódio que você fala, o que está acontecendo? Quem assistiu a primeira vez? Como assim? Eu nem conhecia ele direito. E a gente já tá vendo a nave anterior Exato, dele, exato. e que lá ele era o Kirk. Cara, que bagunça. Esse episódio tinha que ser lá pra frente, apresentar o pai do Wesley, porque você não entende nada. Qual que é essa tensão aí entre o Picard e a mãe dele? A gente com esse ainda não tá moleque? entendendo. Ali não funciona. Então, pra mim, o Wesley nem tinha que vir na primeira temporada. Sim, seria legal aparecer na segunda. A tua ideia é boa. Tava Sim, com os legal. avós na terra. exato. Muito legal Entendeu? isso. A ideia é ótima. Me apresenta a tensão entre os dois. Isso. E aí você me traz o filho. Aí você entende, caraca, o filho do cara. Porque a tensão é boa, né? O Picard tem culpa e atração sexual. Quer dizer, é muito interessante. Ele se sente meio Sim. culpado. E uma coisa que nunca foi falada, a gente entende depois, que é, pô, os três serviram junto na Stargaze. A Beverly não era qualquer oficial. Cara, ela já era oficial médica dele na Stargaze. Eu não sei se ela era chefe médica. Não, mas ela, eu não sei, mas ela já tava lá. servia na Stargaze. De alguma maneira ela já ela estava na tava lá. Ela Stargaze. estava lá de alguma maneira. É porque é complicado, porque eu tenho certeza que nessa hora tem um monte de comentários, nunca foi dito isso. Porque a gente não sabe o que aconteceu na Stargazer de verdade. A gente sabe que ele serviu com o Picard, e a gente sabe que o Picard, quando chega na Stargazer, não era capitão. Ele chegou em patentes mais baixas e criou uma carreira dentro, mas a gente mal sabe. E aí, de repente, a gente vê ela, a Stargazer aparecendo, mas ela não tem aquela ligação Não. pra gente. Ela não tem a ligação Que é uma especial. pena, mas se você for olhar, a gente poderia ter feito. A gente não estava lá para fazer isso, Não, quem eu? somos nós, né? Eu nem Mas 10 anos tinha. Mas daria para fazer cada episódio bacana, né, meu? Exato, Bacana mesmo. Pra ter aliviado o Lorca. O Lorca tinha que ter aparecido depois. Quem é o Data? Apresenta quem é o Data, porque o Data é o ser mais fantástico construído pela humanidade. De repente tem o irmão dele desmontado, guardado no planeta. Eu falei, o que é isso? Apresenta o pai depois, o Nuni. Eu sei que O Nuni aparece, é- mas não, podia ter aparecido um pouquinho mais. Dá pra ver que as temporadas pra frente, principalmente a partir da terceira, estão tentando consertar várias dessas coisas que a gente falou. A gente vai ter cameo do Spock, a gente vai ter cameo do Sarek, a gente vai ter cameo, a gente vai ter os cameos, a gente vai ter essas construções de personagens, a gente vai ter o Wesley indo pra academia. São coisas muito legais. Mas a primeira temporada parecia que eles não sabiam o que estavam fazendo direito com esse personagem. E provavelmente não sabia mesmo. Não sabia eu mesmo. Não, Então, estamos tentando o problema deles era como fazer Star Trek sem Kirk, Spock e McCoy. Eles não sabiam. Exatamente. Não faziam ideia. E era a grande preocupação mesmo. Tá? Por isso que eles não chamaram os cameras, não queriam fazer uma vinculação. Desvincular cara. total. Vamos ver se a gente consegue fazer algo diferente aqui. Algo que uma série de hoje, que eu vou deixar, tem muita merda sendo feita hoje, mas uma série de hoje jamais faria isso de finge que não existiu e depois a gente fala que existiu, sabe? É difícil isso. Mas
Olha, Ainda tem. uma série de hoje não chegaria nem aos pés da primeira temporada da nova geração, porque Mas- a nova geração, do jeito que tá, eu assisto mais do que várias séries de hoje. Mas a primeira temporada da nova geração nunca teria conseguido uma segunda temporada hoje. Primeiro, 26 episódios. Não existe hoje. Isso é loucura hoje. Agora, tem mais uma coisa. Os Ferengues não funcionam como vilões. Os Ferengues são fantásticos porque eles são Deep Space Nine. Um alívio cômico que de vez em quando fica sério. Mas, como vilão, eles eram uma porcaria, vai. É Não, ridículo, vilão ficou ridículo. péssimo, né? Aquele chicotinho que solta laser, né? Ficou um negócio muito palhado, um cara que tá caricatura, né? Ficou muito estranho mesmo. Eles nunca me passaram algum tipo de Medo. perigo. É. Nunca me passaram perigo. Quando você vê os Borgs, você fala, esses caras podem ganhar a briga. Mas quando você vê os Ferengi, e eu acho até legal toda aquela crítica ao capitalismo que eles fazem com os Ferengues. Porque você tem os Borgs, o cúmulo do socialismo, os Ferengues, o cúmulo do capitalismo. Então, você conseguiu bater na esquerda e na direita. Acho isso genial. Ah, Tem que bater em todo mundo mesmo. Eu acho genial. Mas os Ferengi não dão graça. Agora, que inimigo poderoso o Borg. Eu sei que não apareceu na Segunda primeira temporada, temporada, eu segunda sei que temporada. não, mas que criação, né? Que criação. Porque a primeira temporada apresentou eles de uma maneira tão Deus, principalmente na tecnologia, eles tão Deus, que a hora que vem um vilão de verdade, você Sim. olha diferente, né? E mais legal, apresentado pelo Kill, né? Assim, muito legal. O que eu também na primeira temporada tava estranho, tá falando? Aquele episódio dele fazer aquele julgamento, aquilo ali ficou muito estranho também, sabe? O episódio é bom. Eu não achei ruim. Não, o episódio é bom, mas o jeito, eu digo, o visual do que eles botaram, tudo aquilo lá, eu achei um pouco muito bizarro. Trelane, meu amigo. Trelane. Bizarro. Trelane. Mas o Kill volta na temporada, lembra que eles tentam fazer o Hiker virar um dos Kill? Nossa, que Sim. episódio ruim. Também, episódio bem ruim. Bem porcariazinho Eu episódio. acho legal isso, né? Tem- O Kill consegue fazer uma pessoa comum Sim. se tornar um Kill, é para ele morrer. Ele morre depois no futuro. Você vê como que é. Ele perde o poder. Ele perde o poder, vai entender. Ainda não sabemos como isso aconteceu, porque a temporada não explicou, gente. Mas eu acho que é isso. Basicamente, Que a ideia... Eu acho que a gente realmente botou umas boas ideias aqui. É melhorar a função das pessoas na nave, que elas ainda estavam perdidas. É modificar algumas ordens de episódios, né? E fazer cameos por causa que você tinha que trair a galera, né? E fazer flashbacks de personagens que são falados e não muito apresentados. Né? Exato. Isso é legal. Olha, o episódio do Data, deles chegando, relembrando como foi ser encontrado, em vez de já encontrar o irmão, teria sido interessante. Um episódio, em vez dos bilhões de episódios do Wesley, um episódio flashback da Stargazer, também seria legal. Sim, porque eu te pergunto, como o Data é o único, é um ser fantástico. Sim, maravilhoso. Por que ele tá numa nave sozinho no espaço? Porque Você entendeu? Quer dizer, esse cara, vamos ser, a gente conhece a humanidade, ele estaria desmontado na frota, na sede da ele frota, teria ou vivo sido na frota, desmontado, sendo estudado. teria num ele- laboratório, ele a vida seria toda. Ele não estaria numa nave viajando com uma galera estranha. Ele Ele estaria era muito caro em todos os sentidos. E é um ser único. É. Único, você não saca a É o sua coisa Odo. mais cara a mostra na É o rua. Odo. Quantos anos o Odo ficou preso num laboratório? 20 Exato. anos até Bom ele exemplo. conseguir Bom a exemplo. O Odo era liberdade um dele. ser único para aquele coisa. Ele ficou onde? No laboratório. Então, é o que aconteceria mesmo, gente. Vamos falar a verdade. É o que real. aconteceria. Mas eu acho que é isso. Logo teremos a terceira temporada de Star Trek Picard, né? Por isso que a gente tá falando tanto de nova geração aqui no canal. Fala aí, Thiago. Recados. Tô esperançoso para a próxima reboot de Picard, deve ver o que vai acontecer. Cada temporada é um reboot. reboot novo. E você que gosta desse tipo de assunto, entra lá no Diário do Capitão, siga, curta, compartilha. Espero você lá também. E aí, Luiz? Pessoal, se vocês nos acompanharam até aqui, deixe o seu comentário, curte, compartilha, isso ajuda muito a gente. Deixa a sua sugestão, o que você gostaria de ver que poderia ser melhor no futuro. E só pra falar, gente, na quarta temporada Podia Ser Melhor, aguardem que a gente vai mexer na terceira temporada da série original. Pra todo mundo que fala que eu só sei falar mal do Kurtzman, batemos hoje em Roddenberry, vamos bater em Roddenberry de novo. Pra você que fala que eu só sei falar mal de uma coisa. Falou, galera!